boa noite a todos. Estamos começando a nossa quinta edição do Papo de Engenheiro. E eu queria agradecer a todos os presentes, né, que estão aqui mais essa noite com a gente. Queria agradecer a Tatiana por estar aqui participando e contribuindo para o nosso projeto, né? Para quem não conhece ainda, o Papo de Engenheiro ele é um quadro que ele está inserido, né, dentro da primeira jornada de Engenharia Mecânica. E ele é um quadro que vai continuar, né? O intuito desse quadro é apresentar aos alunos do curso de Engenharia Mecânica, não só da UFOB, mas também os alunos do curso de Engenharia Mecânica de outras universidades, que muitos estão presentes aqui, e apresentar qual a atuação do engenheiro mecânico e quais setores do engenheiro mecânico ele pode atuar. E aí, a cada semana, a gente vai tentar trazer um engenheiro aqui, ou engenheira, né? A gente começou na jornada, essa é a quinta edição, né? Teve 2 por semana, mas próxima semana a jornada está acabando, próxima semana a gente continua com o Papo de Engenheiro. Dia 21, que é a próxima semana, a gente já vai ter um papo com o Lucas, que ele é engenheiro do setor da indústria de álcool, né, de etanol. E aí vai ser a continuação desse projeto, né. Vamos começar com a de hoje, né, a entrevista de hoje, que é com a engenheira Tatiana Maia Cavalcante. Ela é engenheira do setor de energias renováveis, e eu queria que Tatiana começasse um pouco falando da trajetória que ela teve, né, desde o início, a graduação, até chegar a estar atuando como engenheira agora. Boa noite, pessoal, beleza? Então, eu entrei em engenharia no ano de 2008, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Entrei no segundo semestre, né, os retardatários aí, né. Eu me formei em 2013, né, apesar de ter entrado na rabeira, mas fiz parte do grupo que finalizou aí em 5 anos o curso de engenharia, o que, tratando-se de engenharia mecânica para a UFRN, é quase um feito, né? São poucos que podem contar essa história para vocês. Em geral, eu estudei com gente que já estava lá há uns 8 anos, né? E eu estava no terceiro período, então a parada era bem tensa. Então, sempre que eu iniciei, assim que eu iniciei na engenharia, eu logo fui buscada pelo lado negro da FUSA, que foi um intercâmbio aí de departamentos, né? A engenharia mecânica na UFRN, nos primórdios dela, houve uma separação do departamento e assim o curso de engenharia de materiais foi criado. Então, ao longo da minha trajetória, eu fui muito nos laboratórios do pessoal de engenharia de materiais. Ironicamente, os criadores eram todos engenheiros mecânicos, né? O coordenador do curso também era engenheiro mecânico. Então, eu acabei fazendo esse intercâmbio aí entre departamentos durante a minha trajetória dentro da UFRN, que, em termos de conhecimento, fez toda a diferença para o meu desenvolvimento como profissional e para o que eu aplico hoje diretamente no meu dia a dia. Muito bom. Eu queria saber, assim, já que você falou sobre isso, né, eu queria que o pessoal, se pudesse, desligar os microfones para não atrapalhar a transmissão. Tatiana, eu queria saber de você falou aí de participação em laboratórios, né, parte de pesquisa. Eu queria saber justamente se participou de algum outro tipo de projeto, né, tanto de extensão quanto de pesquisa, o que é que isso aí contribuiu na sua formação, na sua atuação hoje profissional, como engenheira mecânica. Logo cedo eu fui de bolsa, né, científica, então trabalhei em laboratório de metalografia e também de materiais compostos, né. Na parte de composto era uma bolsa de extensão, era um projeto maior, né, que tinha um grupo de pessoas mais focado em um determinado projeto, mas essa parte desse intercâmbio aí para mim fez toda a diferença, porque na época o curso de engenharia mecânica para a UFRN era um curso muito antigo, os professores eram muito antigos, né, então havia pouco espaço em termos de projeto e desenvolvimento que eu pudesse alavancar, né? Ou eu
estaria no aerodesign ou no Baja. Não que eu não achasse que nenhum dos dois projetos eram importantes, mas eu procurei fazer alguma coisa diferente para me informar e me formar de uma forma diferente. Não ser mais um aluno que fez a mesma coisa em engenharia mecânica. Então, nesse intercâmbio aí que eu fiz, então eu passei por muitos laboratórios distintos de um mesmo setor, né? E aí, durante a minha trajetória de disciplinas complementares, eu continuei nesse intercâmbio. Mas, e aí, como eu não era boba nem nada, né, de cálculo e de física, eu já estava cheia, né? Então, eu procurei ajudar aí o meu índice de rendimento acadêmico e fui tirar umas férias lá em engenharia de produção. E no final também acabou, para o que eu faço hoje, acabou ajudando bastante, porque eles têm algumas disciplinas que a gente na faculdade não dá nenhum valor, mas que quando você se galga como profissional, como gestor, ela faz falta, e aí você aprender isso de forma retardatária é sempre pior. É importante, a UFRN tem essa vantagem, como as outras universidades maiores, né, que tem muitos cursos, então a gente pode migrar para esses cursos para poder fazer alguma disciplina, né, durante a graduação, e você acaba fortalecendo seu currículo nisso aí, né. Nosso curso, lá na universidade, aqui na universidade da gente, a gente só tem 2 cursos, mas, compensação, a grade da gente é prever algumas disciplinas de produção, né, que é a parte de gestão, que geralmente no curso de mecânica a gente não vê muito isso, né. Mas na grade da gente já tem essa disciplina já, e aí é uma vantagem para os alunos da gente que ele já faz dentro do próprio curso. Outra pergunta que eu queria fazer a você é sobre a atuação do engenheiro mecânico no setor das energias renováveis, né? Eu queria saber, assim, além do que o engenheiro mecânico faz, eu queria saber também quais disciplinas da universidade foram importantes para você, né, para o seu trabalho atualmente. Definitivamente essa é a resposta mais fácil, né? É elementos de máquinas, né? Porque eu comecei com função de supervisor de instalação, então eu fazia a montagem da turbina antes do pessoal colocar ela para operar em grid, né? Então, lá dentro eu vi de forma aplicada tudo que a gente via desenhado no Stiglitz e que provavelmente por várias vezes podia parecer uma coisa abstrata, assim como parte de dimensionamento também, né? Você pode parar para pensar um dia e dizer, não, ninguém faz um ajuste tão prensado como esse, é impossível. Mas não, é possível. Ele está lá, ele existe, é um saco para desmontar. Então, aquilo ali existe, de fato. Não se prendam ao HK, o HH, isso aí é balela, isso aí é manteiga e queijo, isso não existe não. Tá? Quando as dimensões começam a passar aí dos seus 500 milímetros, isso daí é história para boi dormir. Prepara a indução aí, prepara o martelo, que a noite vai ser longa. Preparar a marreta, né, para botar, para encaixar tudo. Aí eu queria saber, assim, qual a atuação do engenheiro mecânico nesse setor, né? O que é que tanto o engenheiro mecânico pode fazer? Porque a gente tem muito pensamento em energias renováveis e o engenheiro eletricista é quem vai atuar, né? Mas a gente tem muito mercado para o engenheiro mecânico também nessa área. Eu queria que você falasse para a gente o que é que tem tanto para o engenheiro mecânico fazer. Ironicamente, dependendo do tipo de turbina que você trabalha, até faz mais sentido você ter um engenheiro mecânico do que o engenheiro eletricista. A grande diferença é que, como responsável técnico de operação e manutenção, o órgão ele obriga que a pessoa tenha formação em engenharia elétrica ou automação. Mas dependendo do tipo de turbina com que você trabalha, basicamente a transmissão é toda feita por uma caixa de marcha gigante, que é o que a gente chama de gearbox. E 80% da sua dor de cabeça, de seus cabelos brancos, vai estar concentrado lá dentro. Então, você tem um engenheiro eletricista, faz pouco sentido nesse aspecto. Mas também tem a parte de projeto, né? O Rio Grande do Norte e a Bahia tem uma matriz energética de classes de vento muito boa, então tem muito projeto em expansão aí de turbinas. Então é comum ter engenheiro mecânico nessas frentes
de montagem e o pessoal de elétrica a assumir a partir do momento que o grid está pronto para ser comissionado, e parte de subestação também. Mas quando se trata de máquina, até quando você tem torre de concreto, que não é possível ser torre de concreto, não só torre de aço, a preferência ainda cabe para o engenheiro mecânico, ele é mais versátil nesse aspecto. E tem a parte de manutenção também entra, né? O engenheiro mecânico ele pode trabalhar com a parte de manutenção também. Também, que é exatamente o que eu faço hoje. Eu sou responsável pela parte de operação e manutenção de um parque com 100 turbinas eólicas aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, é mais comum, devido à questão da responsabilidade técnica, ter um engenheiro eletricista, mas devido ao histórico, principalmente dos parques mais antigos, né, depois, quando tudo está novo, o que está em garantia é uma maravilha, você pede um novo para o fabricante e está lindo. Depois que esse período passa e os buchos começam a aparecer, aí o engenheiro eletricista ele já acha aquela coisa um pouco abstrata. Então, é comum você trabalhar em duplas, tendo o engenheiro eletricista responsável pela parte de BOP e a central de controle, e o engenheiro mecânico tocando a parte de operação e manutenção junto com os times que provavelmente vai ser uma subcontratada fabricante da turbina. Como você falou que a Bahia é um local que é um setor muito forte, né? Essa parte de energia renovável, né? Principalmente a parte do setor da indústria eólica, dos parques eólicos, né? E aí, talvez seja um mercado bom para os alunos aqui, né? Saindo da universidade e chegar a fazer parte desse tipo de atividade, né? Com certeza, E aí, sempre tem muito projeto aí no sertão baiano, né? Então, é muito ter assim um networking que você consiga abranger esse pessoal, é um setor bem fácil de você conseguir crescer profissionalmente. inclusive, já encontrei vários amigos vindo do Rio Grande do Norte, no aeroporto, vindo para a Bahia para justamente trabalhar nesse setor, né? E aí eu queria saber de você como é que é para ingressar, né? No setor. Como é O a forma de setor, ingresso? o setor de energias renováveis, ele é muito, apesar dele estar em expansão, ele é muito pequeno, então todo mundo se conhece. Então, realmente, você ter um network forte para que você dê esse seu primeiro passo, a partir desse momento o trabalho passa a ser único e exclusivamente seu. Uma vez que você está dentro, você vai andar com suas próprias pernas e aí vai requerer basicamente seu suor e seu trabalho. Mas para chegar, existem duas portas, né? Ou existe um projeto muito grande em desenvolvimento e o pessoal está fazendo contratação em massa, ou realmente você precisa ter um networking dentro desse setor específico para que você dê esse primeiro passo para trabalhar com ele. Geralmente, quando estão fazendo uma instalação nova, né? Uma planta nova, eles contratam bastante, né? E aí tem essa questão também, né? Se você já começou, iniciou no trabalho, a chance de você ser chamado por outros é sempre maior, né? Eu vejo muito pessoal saindo de uma empresa e já entrando em outra em seguida, né? Quem A faz uma rotatividade boa obra sempre está no próximo leilão. Isso é fato. é uma área realmente muito boa para o pessoal aqui. E aí eu vou entrar agora para o lado da questão da mulher na engenharia, né? E a gente geralmente tem muito preconceito com a mulher, e aí o espaço acaba sendo menor, né? Você vê muito menos mulher atuando, e esse preconceito ele começa desde o início, né? Quando a gente começa a ver poucas mulheres atuando, poucas mulheres entrando na universidade, em especial no curso de engenharia mecânica, né? E aí eu queria que você falasse se você encontrou alguma dificuldade e se você encontrou, você conta alguma experiência disso aí. Ironicamente, a minha turma ela era quase um recorde. Eram 5 mulheres numa turma de 40 pessoas. Então, estatisticamente falando, isso daí era quase um harém para a engenharia mecânica, né? Inclusive, nós nos formamos praticamente juntas também, né? Então, de fato, a mulherada começou e terminou. De fato,
Se eu dissesse que não sofri preconceito, eu estaria mentindo, né? Isso não existe. Ele existe, ele está melhor pelas condições e circunstâncias de hoje, mas ele é real, né? Principalmente quando você trabalha com operação e manutenção, né? Basicamente, são uma macharada ambulante andando para lá e para cá. Mas aí cabe a vocês decidirem quem que é a pessoa que vai continuar apertando o parafuso e quem é que vai liderar a equipe, né? Então, eu tenho pessoas que foram meus colegas de curso e precisa bater na minha porta e se reportar para mim, né? Então, a recompensa sempre vem. Se ela vai vir fácil ou se ela vai vir difícil, isso aí vai depender da trajetória que você tiver ao longo da sua vida. E eu, particularmente, sempre aproveitei bem as oportunidades que eu tive, desde a universidade mesmo, de quando eu era bolsista, de quando eu ganhei o meu primeiro estágio, o meu primeiro emprego, né? Então, eu sempre trabalhei para ser a melhor no que eu fiz e no que eu faço, né? Então, eu garanto, com certeza absoluta, que tem muito marmanjo preferindo ouvir de outro marmanjo do que ter que levar uma mijada minha. Então, vai depender de vocês. Acho que é uma das formas, né? Claro que o ideal seria que a mentalidade das pessoas comece a mudar, né? E a gente ainda escuta pessoas falando que é incrível uma mulher estar desempenhando um papel melhor que um homem. Não é incrível, né? Todos têm a mesma capacidade e ela pode desempenhar o papel assim como o homem pode desempenhar da mesma forma. Então, acho que uma das coisas é a mentalidade, que a tendência é que mude, eu espero que sim. E a outra coisa é que a mulher, para ela conseguir entrar, se impor no meio, ela realmente tem que se impor realmente, né? Eu falei a palavra duas vezes, mas é isso. A mulher, ela precisa se impor muito mais para poder conseguir o espaço, né? Isso talvez seja uma forma, né, de conseguir ter o respeito dentro, é se impor. Né? Infelizmente, ainda existe isso ainda nos dias de hoje, né? Outra coisa que eu queria saber, Tatiana, eu ia perguntar no início, acabei passando aqui, em relação ao tempo, assim, você saiu da faculdade e já ingressou no setor das energias renováveis, ou você seguiu algum outro setor? Quanto Não, tempo você demorou? não, meu primeiro emprego, na verdade, foi numa cervejaria. Eu era responsável também pela parte de manutenção, né, e também fui responsável por planejamento. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em fábricas distintas, né? Tanto só de cerveja, como cerveja e refrigerante. E aí, como eu falei, né? Esse setor, ele é pequeno. Então, se você tiver um networking que lhe ajude, ele vai, né? Então, eu tive um companheiro, né? De supervisão, e ele entrou, né? Para esse ramo, e ele precisava de outro supervisor. E ele perguntou, você topa? Eu fiquei pensando aquilo, não pode ser tão difícil assim. Uma parada daquele tamanho, não é possível. Eu fico montando aqui esteira com 50 bombas. Tá. E aí era uma oportunidade para eu voltar também para casa, né? Porque eu já estava morando no estado da Paraíba fazia um certo tempo, e aí eu ia pegar um projeto grande que era em casa. E aí eu aceitei. Só que nisso, na verdade, se transformou não é uma grande janela, foi uma grande porta. Né? Porque depois que eu terminei esse projeto, eu fui para a Bahia, eu fui para Costa Rica, depois eu fui para a Argentina, eu fui treinada na Europa, né, antes de iniciar o projeto, então eu passei quase 4 meses entre a Alemanha e a Holanda para fazer todos os treinamentos. Então eu aproveitei muito bem esse tempo. Né? E aí, quando eu já estava trabalhando fora do país mesmo, eu tive de novo uma oportunidade de poder voltar a trabalhar em casa. E aí, de novo, cá estou eu, de volta ao meu estado. Essa questão do network que você falou, às vezes a oportunidade que surge, né? Surgiu uma oportunidade de um projeto e desse projeto acabou que você conseguiu os contatos e aí você acaba Exatamente. conseguindo ingressar, né, no mercado. E aí, uma vez lá dentro, tudo fica mais fácil, né?
Eu vou abrir agora para as perguntas do pessoal aqui, já tem algumas perguntas aqui. Aleph Giovanni perguntou: quais são os principais desafios para a implementação de energias renováveis no Nordeste, tendo em vista que o grande potencial existente em energia solar, tendo em vista o grande potencial existente em energia solar, eólica e etc. Quais são os Na maiores verdade, desafios? na verdade, o maior desafio hoje é termos regulamentatórios que a gente tem, né? Quando a gente vai implementar um empreendimento, o estudo dele ele começa mais ou menos 5 anos antes do projeto, especificamente. Então, essa parte de regulamentação, ela requer muito tempo e muito planejamento. Então, é isso que diferencia o poder, apesar da gente aqui no Rio Grande do Norte ter um poder solar maior até mesmo que o eólico, mas a energia eólica ela já está mais regulamentada, já é uma coisa que o pessoal já bateu cabeça, o que tinha que aprender já aprendeu e o que tinha que ser desenvolvido já foi desenvolvido, né? A energia solar ela ainda é um embrião, ela ainda está nascendo. Então, essa parte chata de regulamentação ainda tem que ser praticamente feita do zero, né? A gente até cogitou fazer um parque híbrido, né, entre energia solar e energia renovável. Não existe absolutamente nada dos órgãos, né, nacionais que regulamente isso. Então, em termos de empreendimento, de investimento, que é alto, ele se torna um pouco mais complicado de ser aplicado. Andressa está perguntando, sendo mulher, qual foi a maior dificuldade encontrada? Sendo mulher, olha, Andressa, todo dia é uma dificuldade, porque sempre vai aparecer um gaiato tentando lhe provar que você não é tão boa ou não sabe tanta coisa assim, né? Então, isso que eu falei para vocês, né, que não adianta. Quem você vai ser e como as coisas vão ser vai depender exclusivamente de você e de como você alcança seus objetivos, onde é que você quer chegar. Você foca, você mira, você vai, né? Então, da mesma forma que, para mim, para o meu psicológico, pode ser de boa um dia meu gerente ser aquele cara que eu passei o bizu na faculdade, para muitos, com certeza, ter que bater lá na porta da minha sala para me pedir autorização para parar a turbina não deve estar sendo tão fácil. Então, cá vai de cada um. João Vitor está perguntando, o setor eólico e solar tendem a ser principal fonte de energia brasileira, já que a gente tem um setor muito forte que é a parte hidrelétrica, né? Geração de energia a partir da água. A capacidade hidrológica da gente ainda ela é um pouco melhor, porque o pessoal também já é um setor mais maduro, né? O que a gente sofre um pouco com energia eólica é um pouco do efeito esteira, né? A gente saiu construindo muito parque ao longo do tempo, então hoje não basta só você entender como é que está a perspectiva de recurso, você tem que entender como é que o seu vizinho afeta na sua produção. Então, eu hoje tenho um parque que fica com 20 turbinas no final do empreendimento, e ele está muito próximo de outro empreendimento, de outro fabricante. Então, impreterivelmente, esse parque específico ele produz cerca de 18% menos do que o restante do empreendimento, só pelo efeito esteira. Então, na época que o projeto foi implementado, esse outro parque estava em construção, então não tinha como você fazer essa avaliação, né? Então, hoje, a gente tem um potencial energético, uma matriz energética que está muito voltada ainda para a hidrologia, porque a gente está mais maduro em relação a esse tipo de cálculo e esse tipo de forecast que o pessoal costuma fazer, mas a eólica ela é tão rentável quanto, né? E existe uma questão também de projeto, o pessoal de hidrologia, eles costumam trabalhar com uma única turbina, né? Então, o pessoal de manutenção lá deve ser ou careca ou ter muito cabelo branco na cabeça, porque ela não pode parar nunca, né? Eu tenho 100. Se uma parar,
Eu ainda tenho 99% de disponibilidade para gerar. Antônio Camon está perguntando aqui, boa noite, Tatiana. Como anda a implantação de novos projetos? Existe oportunidade para novos engenheiros? Uma formação técnica pode ser um diferencial, além da formação de engenharia, né? Sim, faz bastante diferença, até a formação técnica, né? Principalmente porque para algumas empresas agora, eles estão costumando contratar engenheiro nessa nova geração. Antigamente era mais comum, realmente, ter técnicos com cargos de líder nas empresas. Então, como as coisas foram andando, os projetos foram ficando maiores, foram ficando bilíngues, né? Então, a necessidade do engenheiro ela foi se tornando cada vez maior nesse aspecto, mas, de fato, para esse setor, principalmente na parte de desenvolvimento de projeto, ter a formação técnica é um diferencial, sim, tanto para o seu desenvolvimento ao longo do projeto, né, faz toda a diferença, como também no approach, quando você vai concorrer a uma vaga ou coisa do tipo. Aí a questão do que ele perguntou, se está tendo implantações de novos projetos, né? Você sabe dizer como é que está o mercado atualmente? Sim, é um mercado que ele é naturalmente aquecido. A Bahia, principalmente, costuma ser bem requisitada nos leilões que tem, né? Normalmente, Bahia sempre fica no topo de novos projetos de energia eólica, né? O vento aí, de fato, ele é muito bom, né? E também, apesar de alguns acessos de algumas regiões não serem os melhores, mas de toda forma a região ela se ajuda em termos logísticos, né? Então é mais fácil de fazer carregamento, de fazer planejamento. Aqui no Rio Grande do Norte a gente sofria um pouquinho com isso, mas comumente a gente tem sempre novas implantações, tanto na região da Bahia como no Rio Grande do Norte. É um setor muito aquecido aqui nesses dois estados. O Wesley está perguntando, falou boa noite, qual seria o plano de manutenção que ocorre no setor, tipo de manutenção, se preditiva ou preventiva, e o tempo que isso ocorre, né? Como é que seria isso lá? Bom, Mais ou menos assim. a turbina, a gente quer ao máximo possível que ela esteja produzindo, né? Então, normalmente só se fazem 2 paradas no ano, de forma preventiva, né? Uma maior no período de baixo vento, que para a gente aqui no Rio Grande do Norte acontece entre os meses de dezembro e março, né? É muito baixo, de fato, o vento, então a gente aproveita esse tempo de baixa geração, de quase nenhuma geração, porque pode acontecer da turbina ficar parada, ela tem que ter uma velocidade mínima para poder rotacionar, então, menos que aquilo, ela vai ficar paradinha lá na dela, freada. Então, nesse momento, a gente aproveita para fazer a manutenção mais larga, né, que a gente chama de anual, que normalmente dura 2 dias em cada turbina, né? E aí, no segundo ciclo, já com um período de vento um pouco mais bravo, né, a gente faz a lubrificação, né? E aí alguém pode me perguntar, mas por que diabo você não faz a lubrificação no período de baixo vento? Exatamente, porque eu preciso da inércia do rotor para fazer toda a transmissão, tanto na gearbox, como no gerador, como nos rolamentos das pás, né? Então, o melhor momento, de fato, é quando a gente está no período de alto vento. Alto comenta aqui que é conhecido como manutenção oportunista, né? Esse momento que é da parada. Ela não deixa de ser preventiva, porque ela é feita de forma agendada, né? Eu também não espero que São Pedro seja 100% caridoso comigo e me mande 3 metros por segundo, porque costuma não acontecer. Mas a gente também tem implantado nas turbinas alguns acelerômetros que a gente faz o acompanhamento em condição, né? Que seria uma manutenção preditiva. Então, nesse caso, a gente, através de software, acaba monitorando ela para que essas paradas, de fato, sejam na melhor oportunidade possível.
Bruno Christian está perguntando, que ele é recém-formado, né? Ele está perguntando se existe algum curso de graduação, pós-graduação, qualquer curso que seja mais bem visto para essa área, né? Assim, se o cara for contratar, se eu fiz tal curso, esse curso é um curso que é bem visto e o pessoal chama quem faz esse tipo de curso. Você sabe algum específico? Em geral, você ter um bom conhecimento nessa parte de gestão de projetos faz uma boa diferença, porque todas as bases de gerir essas grandes empresas, elas são desenhadas dentro do mesmo workflow. Então, ter esse conhecimento de PMBOK faz uma diferença boa, sim. Mas existe uma normativa IEC, né, que galga a geração e distribuição de energia, que se tiver a oportunidade de comprar e estudar, vai fazer uma diferença imensa nesse aspecto, porque lá tem alguns conceitos que eles se equivalem um pouco ao que a gente vê em mecânica dos fluidos, mas ele está diretamente aplicado no setor. Então, foi algo que eu só descobri depois de estar lá dentro e definitivamente se eu tivesse visto antes na minha vida, teria feito diferença. Então, fica a dica aí para o pessoal já buscar isso aí, né? A Alessandro está perguntando a vida útil média de uma turbina eólica. Ela costuma durar 20 anos, né? Costuma. Mas tudo vai depender de como é que você vai tratar ela ao longo dessa vida, né? Então, assim que eu fui contratada, eu tinha um problema crônico com as gearboxes do parque, né? Que o rolamento da planetária dela, ele tinha um problema de fabricação, era um problema em série, né? E não existe a menor condição em termos de custo e em termos de disponibilidade de geração você sair trocando 56 gearbox, né? Então, basicamente, o meu trabalho é colocar morfina nelas, né? E fazer uma troca programada de no máximo 5 unidades nos próximos anos, né? De fato que eu abranja toda a frota, né? Então, ela é para durar 20 anos, mas você tem que contar com um pouquinho aí da sorte. Tatiana Jéssica está perguntando, pedindo, na verdade, que você compartilhe um pouco da experiência de estágio. Não sei se você chegou a estagiar em alguma empresa. Eu estagiei em 2 empresas, né? Uma numa empresa pequena, local mesmo, no Rio Grande do Norte, em que eu ficava responsável pela parte de manutenção de equipamentos que eram locados, né? Ponto rolante, gerador, aquele sapinho que o pessoal usa quando vai fazer asfalto, né? Então, bem pequeno mesmo, uma empresa local, familiar do Rio Grande do Norte. Fiquei lá durante 6 meses, né? Aprendi muito com o pessoal técnico, né, de campo, de sentar, olhar, avaliar problema, passar para a próxima fase, até chegar ao cliente. E logo após eu participei do programa de estágio da Ambev, e aí foi meu primeiro emprego, de fato. E aí, para mim, foi muito importante porque era uma companhia com um sistema de gestão muito robusto. Então, tudo aquilo que eu menos valorizei na universidade, eu tive que aprender na tora lá, né? Então, quando você apanha logo assim de primeira, você acaba descobrindo que às vezes alguns lugares eles estão alguns anos luz à frente de outros, né? Então, aí você vai mudando de função e passando de lugar em lugar e vê que aquilo que você aprendeu lá atrás faz todo sentido. Então, foi uma excelente escola para mim, né? Eu fiz o programa de estagiário, fiquei estagiando 1 ano e meio até minha formatura, e aí logo em seguida eu já fui contratada. Então, eu não, beneficamente, graças a Deus, eu não tive aquele abismo entre se formar e, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Que é o convencional, né? Que é o convencional. Que acontece. Geralmente demora um tempo até a pessoa conseguir ser inserida no mercado.
O estágio é uma coisa importante, assim, se você consegue um estágio numa área promissora do mercado, assim, a probabilidade de você conseguir ser admitido é muito grande, né? Talvez seja interessante o pessoal tentar investir nisso aí, tá? Estagiar cedo também é muito importante, porque aí você acaba aprendendo várias coisas, até que seja de graça, e você vá, né? Então, eu comecei a estagiar já no sexto período, né? Então, eu relativamente cedo, porque só era algo obrigatório a partir do oitavo. Então, eu comecei um ano antes aí. Então, definitivamente fez diferença, porque na época, e até hoje, né? Eu não gostava muito de pedir dinheiro, então era R$ 300 a bolsa do CNPq, né? Então eu tinha que, de alguma forma, também complementar, e aí eu usava o estágio, né? Então, para mim, em termos de criar responsabilidade, foi bem importante. Vitor comentou também a questão de valer a pena até ser gratuito, né? E trabalhar de graça. Mas é que é a realidade da gente, na verdade, aqui na universidade, a gente ainda não está conseguindo muito estágio remunerado, a dificuldade é muito grande da gente, justamente pela cidade que a gente está inserido, a gente está buscando essas parcerias aí para o pessoal conseguir estagiar numa empresa melhor e uma atuação melhor. Mas assim, né, as pessoas, os alunos podem buscar também em outros locais também, se pretende estagiar fora, tentar organizar o semestre, o curso de forma que tenha um semestre livre para isso, né, para conseguir fazer um estágio um pouco melhor. João Vitor Caetano perguntou quais são as consequências negativas da energia eólica. Tem algumas, né? Assim, em relação a, a hidráulica, da água hidráulica, não falei. Em relação à geração de energia pela água, teoricamente é menor o impacto, né? Mas já tem muitos estudos que estão mostrando que a energia eólica também tem um impacto no ambiente, né? Eu queria que você falasse alguma coisa aí de negativo, É, né? em geral, para fazer um empreendimento como esse, a gente tem que pedir autorizações ambientais que são bem duras, né? Para a gente poder abrir acesso, montar plataforma. Então, normalmente a gente mexe com uma carga de vegetação bem alta, né? Mas todo ele, isso é regulamentatório, né? Você tem que repor essa vegetação e você tem um certo tempo, né? Em geral, a gente tem que repor o mesmo tipo de vegetação que a gente acabou denigrindo, né? Então, para o Brasil, a gente não sofre desse efeito porque a nossa legislação não permite, mas na Europa existe. Você pode construir turbinas em regiões que têm casa, né, residenciais. No Brasil isso não é permitido, mas fora é. Então as turbinas elas têm sensor de sombra para que num determinado momento do crepúsculo, para evitar sombra na casa das pessoas, né? Uma jovem uma vez processou um determinado fabricante na Alemanha, porque ela estava tendo quase ataques epiléticos, né, por causa da sombra da pá passando pela janela dela. Então, eles foram obrigados a fazer esse estudo de sombra, né, e aí a máquina, ela automaticamente, num determinado horário, ela gira para uma posição, mesmo que seja fora do vento, só para evitar que faça essa sombra na casa dos outros. Porque ela não mora em Bom Jesus da Lapa. Se ela morasse, ela ia querer aproveitar a sombra da pá também. Pois é, coisas de alemão, né? Mas tem outros pontos também que o pessoal avalia aí, né? Tem estudos que é a questão da mudança do vento, né? Porque você acaba vai ter uma perda de energia do vento ali e aí vai ter uma alteração no ambiente também. Tem Normalmente isso um estudo sobre acontece isso. para classes onde pode acontecer na Bahia, né? Onde as médias anuais ela atinge mais de 12 metros por segundo. A gente não sofre tanto disso no Rio Grande do Norte. Em geral, as médias anuais estão entre 9 e 10. Então, realmente, quando você passa de 12, ele altera um pouco essa direção, mas tudo isso está previsto dentro daquele estudo preliminar
de planejamento do empreendimento, né? Porque se desviar demais também, você não só o efeito esteira num parque vizinho, mas você pode causar turbulência. E aí, se for comprovado que eu derrubei a turbina do coleguinha do lado, aí já fica mais complicado. Sem falar nos efeitos do ambiente também, né? Você alterando o vento, por exemplo, você pode alterar também a vegetação e outros fatores também, né? Ironicamente, a gente tem que ter um cuidado também com a fauna, né? Não só com a flora, mas com a fauna também, porque como eu estou habitando a casa alheia, né, alguns animais eles tendem a se deslocar, né, e isso não pode gerar um desequilíbrio do sistema, né, ecológico. Eu Também. tenho que manter uma determinada quantidade de animais silvestres no habitat natural dele. Kennedy está perguntando quais as competências, acho que de profissionais para um, não, quais competências profissionais para um profissional de engenharia eólica, da engenharia eólica, da área eólica. Depende bem do setor específico que você vai trabalhar, né? Então, eu como hoje trabalho com a parte de operação e manutenção, então minha vida basicamente é gerir os ativos, né? Então, essa parte de planejamento, conhecer estratégias de manutenção de forma que eu tire o melhor proveito das turbinas no melhor momento, né? Porque a gente não é ONG, né? Apesar de ser uma energia dita verde, né? Tem alguém ganhando dinheiro com aquilo ali, né? Então eu não tenho que fazer caridade, eu tenho que usar minha massa cinzenta para fazer com que elas trabalhem da forma mais otimizada possível, né? Então, parte de PCM, né? Se vocês tiverem a oportunidade de se aprofundar, conhecer estratégias de manutenção, entender como fazer uma programação casada, aproveitando diferentes tipos de recursos, diferentes eventos, também faz diferença. E aí, cálculos simples, né, de disponibilidade, que normalmente o pessoal vê em engenharia de produção, você acaba utilizando quase que diariamente na sua cabeça. Seguindo a mesma linha aqui, Pedro pergunta as competências, seja de software ou pessoais também, que você acredita que seja um diferencial após a conclusão do curso, né? Já falou algumas coisas aqui, mas tem um software que seja importante. Olha, o Minitab, ele é uma evolução do que você pode fazer no Excel, né? Mas a parte boa do Minitab é que você consegue aplicar a estatística de uma forma menos chata, porque a estatística é um saco. Mas quer queira, quer não, o gráfico de dispersão vai ser uma coisa que vocês vão usar na vida de vocês mais do que vocês gostariam. Mais do que um diagrama de momento fletor. Você vai ver mais gráfico de dispersão na sua vida do que diagrama de momento fletor e de força. Acredite. Então, quando você aprende o básico desse conceito de curva normal e de como determinados elementos estão distribuídos, facilita um pouquinho a sua vida quando você precisa fazer uma apresentação, quando você precisa justificar uma determinada tipo de ação que você precisa tomar, às vezes ela se resolve com um gráfico de barra ou com um gráfico de pizza, né? Então, por mais chato que seja, aprenda o básico do básico da estatística que vai lhe ajudar lá na frente em quem que vai bater na sua porta para lhe pedir permissão ou se você vai ser o que vai estar pedindo permissão. Estatística sempre é muito importante, né? Aldo está perguntando se, acho que até Camon já falou, Antônio Camon já perguntou, mas ele está perguntando a perspectiva do mercado de energia eólica no RN e se tem alguma perspectiva de ampliação a curto prazo. Sempre tem. Normalmente os leilões eles contemplam 3 ou 5 anos, né? É a 3 ou a 5, né? E aí, em geral, o plano de atendimento de energia do Rio Grande do Norte ele tem um valor bem atrativo, né? Então, esse megawatt negociado,
costuma vir a mais de R$ 150, o que na Bahia normalmente custa 90, 88. Por isso que os empreendimentos da Bahia são tão maiores, porque para poder fazer mais dinheiro você precisa de mais máquinas. Então, para o Rio Grande do Norte, sempre tem, né? E na região de Jandaíra, a gente tem empreendimentos para ser iniciado, né? E na área de São Bento do Norte também tem empreendimentos já iniciados, com montagem já acontecendo, e as primeiras turbinas devem estar energizando no final desse ano já. Então, sempre tem, dá para acompanhar de acordo com os leilões de energia que a gente vem tendo. Bruno Cristo está perguntando se tem parque de energia eólica offshore no Brasil. No Brasil, não. Offshore não é o nosso forte. Apesar de ser bem promissor, mas tecnologicamente falando, a gente ainda não tem esse know-how de fazer essa montagem em cima do mar, não. Tem na beirinha da praia, né? Lá para no na Rio Grande do beirinha Norte, da praia tem bastante. O Rio do Fogo tem, né, no Rio Grande do Norte, que é bem próximo à praia. Silvia perguntou aqui também qual a origem da fabricação dos principais equipamentos empregados na energia eólica. De onde vêm os equipamentos? Depende bastante do fabricante, né? Mas normalmente tem muita fábrica no Ceará e aí na Bahia, né? Quando você sai aí em direção a Orolândia, você passa por uma fábrica de torres, né? Que é a TEM, né? Torres Eólicas do Nordeste. Também tem na região de Juazeiro a fábrica de Paz e a base da Sinis na Mesa, onde faz gerador e rotor, né? E o Ceará costuma produzir bastante pá, né? Pecém, ali pertinho. Então, eles têm bastante fábrica de pá, né? Tem a Aeres, tem a LM, tem a Volben, né? Que foi vendida agora, mas tem bastante pá para lá. Aleph está dando uma informação aqui que o Ceará vai instalar o primeiro complexo eólico offshore no Brasil. A gente já tem uma previsão aí de instalação. O primeiro. Silvia está perguntando qual o software usado na gestão de manutenção na sua empresa, né, atualmente, que você trabalha. Atualmente a gente usa o SAP, né, o sistema PM do SAP. Ele é um sistema MRP da Abrap, né, de origem alemã. São vários módulos, né, mas para manutenção especificamente a gente usa o módulo PM, mas eu também já trabalhei com o IBM Máximo, né, que é um software da IBM, e a principal questão quando se fala em software de gestão de manutenção é basicamente a integração com o sistema da turbina. Então, se você conseguir fazer a integração entre o sistema de comunicação da turbina e o software, tá tudo feito. Quem vai ganhar é quem apresentar o melhor preço. A gente não teve mais perguntas aqui, então, se aparecer ainda, eu vou logo dando os informes finais aqui. Avisar o pessoal que a gente está agora com uma página no YouTube. A pretensão é que o Papo de Engenheiro vai continuar, né? Então, a gente pretende alcançar sei que é uma coisa bem difícil, mas a gente pretende alcançar os 1.000 inscritos no canal, que é para a gente poder fazer nossos próximos programas serem no YouTube, né? A live ser no YouTube. Então, quem puder seguir aí a página, se inscrever lá, seria de grande ajuda para a gente. Eu queria agradecer a todos que estão presentes, mais uma vez agradecer a Tatiana por estar aqui disponibilizando o tempo dela para contribuir com a gente. E eu queria que Tatiana fizesse as considerações finais e falasse alguma palavra aí motivadora para os nossos alunos aí que estão assistindo. Palavra motivadora para quem faz engenharia e tem que fazer corujão para fazer prova é quase também utopia, né? Mas isso aí vai valer a pena para vocês, vai fazer sentido em algum dado momento da sua vida. Você pode sentir vontade de esculhambar Felipe, matar ele, e você passou a noite inteira e tirou 3, mas para pensar que 3 você ainda consegue ir para a 4ª prova, então vai dar certo, né? Então,
A gente é muito doutrinado a ser bom na escola em alguma coisa e acha que vai ser bom o resto da vida com isso, mas, na verdade, o que faz você ser bom ou ruim é o quão tenaz você é ao longo da sua vida e da sua trajetória, né? Então, a gente tem que agarrar a oportunidade de vocês sempre que necessária. Não pense duas vezes, não. É melhor que vocês se arrependam por ter feito alguma coisa que não queria do que ficar pensando, poxa, eu poderia ter feito aquilo, né? Então, esse sentimento é sempre muito pior. Né? Então, definitivamente, se eu tivesse que fazer outro curso, eu ainda me torturaria novamente fazendo engenharia, eu não faria medicina, não faria nada do tipo, né? E definitivamente seria mecânica, novamente. Eu acho que eu devo ser sadomasoquista, coisa do tipo, mas paciência, né? Cada doido com sua mania. Sempre vai fazer sentido o esforço que você fez hoje. O esforço sempre é recompensado depois. Vale a pena o esforço. Então, queria mais uma vez agradecer, né? Desejar uma boa noite a todos. Não sei se Camila vai querer falar alguma coisa. Eu queria só agradecer a Tatiana aí pela motivação, é uma inspiração para as meninas que estão fazendo engenharia, ver uma profissional tão excelente aí no que faz e com a trajetória tão bonita. Parabéns, sucesso sempre. Obrigada por participar aqui com a gente dessa primeira jornada de engenharia mecânica. Obrigada, Valeu. Camila. Imagina. Mais uma vez, boa noite a todos e inscrevam-se lá na nossa página do YouTube. Boa noite e amanhã a gente tem mais palestras. Né? Fiquem ligados na programação lá no Instagram. Ok? Valeu. Valeu, pessoal.